Mateus 5. Quando Jesus viu as multidões, subiu a um monte e se assentou. Então os seus discípulos se aproximaram dele, e Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Abençoados são os que reconhecem sua pobreza diante de Deus, porque a eles pertence o reino dos céus. Abençoados são os que choram, porque receberão consolo. Abençoados são os mansos, porque herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão plenamente satisfeitos. Abençoados são os misericordiosos, porque também receberão misericórdia. Abençoados são os que têm o coração limpo, porque verão a Deus. Abençoados são os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Abençoados serão vocês quando forem insultados, perseguidos e acusados injustamente por minha causa. Alegrem-se e mantenham o coração firme, porque a recompensa de vocês nos céus é grande, pois foi assim que também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como poderá ser salgado outra vez? Já não servirá para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não consegue ficar escondida. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas sim em um lugar alto, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também deve brilhar a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês praticam e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Não pensem que eu vim acabar com a lei ou com os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas para cumprir plenamente aquilo que eles anunciavam. Eu afirmo a vocês: enquanto existirem o céu e a terra, nem a menor parte da lei deixará de se cumprir, até que tudo aconteça conforme a vontade de Deus. Portanto, aquele que desprezar até o menor dos mandamentos e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu digo a vocês, se a justiça de vocês não for maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus, vocês de modo algum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que todo aquele que se ira contra seu irmão já se coloca diante do julgamento. Quem despreza o outro com palavras será responsável por isso. E quem alimenta ódio e condenação em seu coração se aproxima do fogo da destruição. Por isso, se você estiver levando sua oferta ao altar e ali se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe sua oferta diante do altar. Vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta a Deus. Entre em acordo depressa com quem tem uma acusação contra você, enquanto ainda está a caminho com ele. Caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao oficial, e você poderá acabar na prisão. Eu afirmo, você não sairá dali enquanto não pagar até a última moeda. Vocês ouviram o que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu digo a vocês, todo aquele que olha para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito leva você ao pecado, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que permitir que todo o seu ser seja lançado na condenação. E, se a sua mão direita leva você ao pecado, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que permitir que todo o seu ser caminhe para a perdição. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher deve entregar a ela um documento de divórcio. Mas eu digo a vocês, quem se divorcia de sua mulher, a não ser por infidelidade, a expõe ao adultério, e quem se casa com uma mulher divorciada nessa condição, também comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não jure falsamente,
mas cumpra diante do Senhor aquilo que você jurou. Mas eu digo a vocês, não. Mateus 6. Tenham cuidado para não praticar a justiça de vocês apenas para serem vistos pelas pessoas. Se fizerem isso, não receberão recompensa do Pai de vocês, que está nos céus. Quando você ajudar alguém em necessidade, não faça disso um espetáculo. Não haja como os hipócritas, que gostam de chamar atenção nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelas pessoas. Eu afirmo a vocês, eles já receberam a recompensa que buscavam. Mas, quando você fizer o bem, não transforme isso em exibição. Que seja algo discreto, sincero e feito diante de Deus. Assim, sua ajuda será entregue em segredo, e o Pai, que vê o que acontece em segredo, recompensará você. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, para serem admirados pelas pessoas. Eu afirmo a vocês, eles já receberam a recompensa que queriam. Mas, quando você for orar, entre em seu quarto, feche a porta e fale com seu pai em secreto. Então o Pai, que vê o que está oculto, recompensará você. E quando orarem, não fiquem repetindo palavras vazias, como fazem aqueles que pensam que serão ouvidos por falarem muito. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, que o teu nome seja honrado como santo. Que o teu reino venha. Que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixes cair quando vier a tentação, mas livra-nos do mal. Porque se vocês perdoarem aqueles que falham contra vocês, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as faltas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam uma aparência triste para mostrar aos outros que estão jejuando. Os hipócritas fazem isso, mudando o rosto para que todos percebam o sacrifício deles. Eu afirmo a vocês, eles já receberam a recompensa que procuravam. Mas quando você jejuar, cuide da sua aparência e lave o rosto. Assim, o seu jejum não será exibido diante das pessoas, mas apresentado ao seu Pai em secreto. E o Pai, que vê o que está escondido, recompensará você. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões invadem e roubam. Ajuntem tesouros no céu, onde nada pode destruir, e onde nenhum ladrão pode entrar para roubar. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são como a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu ser caminhará na luz. Mas se os seus olhos estiverem corrompidos, todo o seu interior ficará em escuridão. E se a luz que existe em você se tornar trevas, quão grande será essa escuridão? Ninguém consegue servir a dois senhores, pois acabará se dedicando a um e desprezando o outro, ou se apegando a um e rejeitando o outro. Vocês não podem servir a Deus e, ao mesmo tempo, viver dominados pelas riquezas. Por isso eu digo a vocês, não vivam ansiosos quanto à própria vida, preocupados com o que vão comer ou beber. E não vivam aflitos quanto ao corpo, preocupados com o que vão vestir. A vida não é mais importante do que o alimento? E o corpo não é mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem e não guardam alimento em celeiros. Mesmo assim, o Pai Celestial as sustenta. Vocês não valem muito mais do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, consegue acrescentar sequer um pequeno tempo à sua vida? E por que vocês ficam ansiosos com as roupas? Observem como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem tecem. Ainda assim, eu digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como uma delas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais cuidará de vocês, homens e mulheres de pequena fé.
Portanto, não vivam dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Ou com que vamos nos vestir? As pessoas que não conhecem a Deus vivem correndo atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas necessárias serão acrescentadas à vida de vocês. Portanto, não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio peso. Mateus 7. Não vivam julgando os outros com dureza, para que vocês também não sejam julgados da mesma forma, pois com o mesmo julgamento que vocês usam contra os outros, vocês também serão julgados, e com a mesma medida que vocês medem, também serão medidos. Porque você repara no pequeno cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebe a grande trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar esse cisco do seu olho, se há uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho. Então você enxergará melhor para ajudar seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Não entreguem o que é santo a quem despreza as coisas de Deus. E não lancem pérolas diante de quem só irá pisá-las e se voltar contra vocês. Peçam, e será dado a vocês. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, a porta se abre. Quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe entregará uma serpente? Se vocês, mesmo sendo imperfeitos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tratem as pessoas do mesmo modo que vocês desejam ser tratados. Esse é o coração da lei e dos profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à destruição. E muitos entram por ele. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles chegam até vocês com aparência de ovelhas, mas por dentro são como lobos ferozes. Vocês os reconhecerão pelos frutos. Por acaso alguém colhe uvas de espinheiros, ou figos de plantas cheias de espinhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim produz frutos ruins. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore ruim não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, vocês reconhecerão cada um pelos seus frutos. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome e fizemos muitos milagres em teu nome. Então eu direi claramente a eles: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Por isso, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Mesmo assim, ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem sem prudência que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus terminou de dizer essas palavras, as multidões ficaram profundamente impressionadas com o seu ensino, porque ele ensinava com autoridade, e não como os mestres religiosos daquele tempo.